Como é que o gerente de projetos consegue gerenciar escopo para que ele, por exemplo, não aumente muito ou que ele não seja muito pouco e deixe o cliente insatisfeito? Tá? A forma que ele tem de gerenciar isso, de organizar o escopo do projeto e manter isso atualizado e ter uma visualização sobre isso, é bem simples. É tendo simplesmente uma lista de tarefas. Certo? Aí está uma figura de uma ferramenta que lista essas tarefas. Aí para cada tarefa você tem vários detalhes, né? Como quem pediu ela, quem é o responsável por ela, né? A descrição da tarefa, o tipo da tarefa, né? A pontuação da tarefa, que seria uma indicação bem grosseira, uma estimativa bem grosseira do esforço necessário para realizar essa tarefa e assim por diante. E o que são exatamente essas tarefas? Podem ser várias coisas. Desde corrigir um bug, pode também ser implementar uma nova feature, um novo cenário de requisitos, ou um conjunto de cenários, como a gente viu. Pode ser a tarefa. Implemente os cenários de autoavaliação. Isso pode ser a tarefa. Corrija um bug na funcionalidade de cálculo da média. É outra tarefa. Pode ser também mudar a implementação de uma feature existente. No caso, a feature ela está até funcionando corretamente, ela está atendendo os requisitos, mas os requisitos mudaram. Agora os clientes, os stakeholders querem que aquela funcionalidade tenha um comportamento ligeiramente diferente. Não é isso, não é considerado um bug, né? Mas a gente tem que ir lá e corrigir. Uma refatoração, que é melhorar a qualidade interna do código, que é algo que a gente vai ver mais para o final do curso. Ou mesmo uma otimização, uma melhoria de performance. Isso é uma tarefa, certo? Se tem alguma funcionalidade que está muito lenta, eu posso criar uma tarefa para realizar isso. Ou até mesmo tarefas preparatórias, como estudar, investigar uma nova API que surgiu, né, que talvez seja útil a gente usar naquele projeto, se preparar, né, organizar a equipe. Então, essas são as tarefas. Tá? Então, o gerente de projeto tem que listar todas essas tarefas que precisam ser feitas para ele ter uma visão do escopo, o que é que ele pode alcançar, o que é que ele tem como objetivo alcançar, né? E o que é que ele precisa realizar para alcançar esse objetivo. Então, na verdade, na prática, ao invés de ser uma lista de tarefas, muitos gerentes trabalham com várias listas. Então, aqui está uma figura da visualização que a gente tem de tarefas no GitHub, na funcionalidade que a gente tem no GitHub para gerenciar as tarefas de um projeto. Então, a gente vê que tem várias listas. A primeira é uma lista de coisas a fazer, por exemplo. A segunda é uma lista das atividades que estão em execução no momento. Certo? Então, essa daí é o que a equipe está trabalhando agora. A fazer é o que a equipe vai trabalhar, talvez daqui uma semana, 2 e assim por diante. A terceira coluna aí está mostrando uma lista das tarefas feitas, já concluídas. Certo? É bom ter essa visualização também. E a última coluna, nesse caso, está mostrando uma lista de tarefas que são desejadas, mas ainda não foram elaboradas o suficiente, não foram priorizadas ainda para entrar na lista de tarefas a serem feitas. Então, na verdade, são várias listas de tarefas que o gerente de projeto mantém para ter essa ideia aí do que é que a equipe precisa fazer e qual o escopo, né? Porque se aumentar muito a quantidade de tarefas a ser feita, ele tem que pensar e refletir para ver se dá para fazer, implementar todas aquelas tarefas, realizar todas aquelas tarefas num tempo estabelecido, com os recursos estabelecidos. Ele tem que analisar e ver como atacar isso e equilibrar todas essas 4 dimensões que a gente falou. Então, isso dá a visão da dimensão escopo, como é que ele pode controlar isso, mas tem que relacionar com as outras dimensões. Tá? Então, normalmente, para controlar o escopo, ele precisa não só dessas listas de tarefas, mas ele precisa também de uma forma efetiva de entregar essas tarefas já realizadas para os stakeholders e receber feedbacks. Tá? Então, na verdade, ele tem aquelas várias listas de tarefas, né? E algumas dessas tarefas,
as tarefas elas são agrupadas em iterações, ou também chamadas sprints. Então a ideia é que eu tenho lá 20, 30 tarefas a realizar, mas eu não vou começar a trabalhar nas 30 de uma vez. Certo? Então eu vou organizar subconjuntos de tarefas em iterações ou sprints, que é o que a gente está chamando. Que é um grupo de tarefas que vai ser realizada, vai ser trabalhada num determinado período de tempo. Tá? Então, para ter um planejamento de como essas tarefas vão ser efetivamente executadas e quando elas vão ser executadas, né, o gerente de projetos costuma ter essa visualização que a gente está vendo aqui na figura. Ele vai dividir a lista principal de tarefas que ele tem em subgrupos aí, um para ser realizado em cada iteração. Então a iteração é um período de tempo aí, pode ser um período 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, depende muito da equipe de desenvolvimento, depende da fase do projeto também que uma dada equipe está, tá? Mas aí está ilustrando iterações com, pode ser o tamanho fixo aí, mas o número de tarefas realizadas dentro de cada uma está variando. Então na primeira iteração aí a gente alocou só 2 tarefas. Então a ideia é realiza primeiro essas 2 tarefas, aí já tem algo para mostrar para o stakeholder, mostra, recebe feedback. Com base nesse feedback, certo? Aí você começa uma segunda interação, nesse caso aí específico da figura, com 4 tarefas, as tarefas de 3 a 6, certo? Aí de novo, termina essas tarefas e já mostra alguma coisa para o stakeholder e já tem feedback. Para saber, olha, a funcionalidade era essa mesmo que você queria, está faltando alguma coisa, era isso que você imaginava, quer mudar alguma coisa na lista de tarefas ainda a fazer ou não. Então o feedback serve para esse propósito daí de eventualmente redirecionar a execução das tarefas que a gente ainda tem, das funcionalidades que a gente precisa e até mesmo dos requisitos necessários para aquele sistema. Na interação aí 3 mais 3 tarefas foi realizada, na 4 mais 3 tarefas, né? Então isso dá uma visão geral de como o projeto anda, né? Ele anda em blocos chamados iterações, blocos sucessivos, onde em cada iteração é atacado um subconjunto das tarefas que a gente elencou anteriormente, das tarefas que tem a fazer ainda no sistema. Então a lista de tarefas a fazer dá essa visão para o gerente do que é que falta, do escopo do sistema, né? E a organização dessa lista de tarefas a fazer em subgrupos e a alocação em iterações dá essa ideia daí de quanto em quanto tempo, ou após a realização de quais e quais tarefas, a gente vai ter um feedback, vai parar para mostrar uma nova versão do sistema ao stakeholder e eventualmente receber feedback. Essas iterações são definidas pelas prioridades dos stakeholders. De acordo com as prioridades, a gente define quais são as tarefas que vão estar em cada iteração. Tem lá a lista de tarefas ainda to-do a fazer, eventualmente o Icebox também, e a gente, pelo menos o que está no to-do, a gente planeja em interações. Normalmente isso varia 1 a 4 semanas, mas depende muito da equipe de desenvolvimento, do tipo de sistema, na fase que você está no projeto. Tá? A ideia é ir desenvolvendo o sistema incrementalmente, desenvolve um pouquinho, mostra, pega feedback e ajusta. E cada tarefa dessa, ela é executada, ela é realizada por um membro da equipe que vai passar a ser o dono da tarefa. E idealmente essas tarefas devem ser coisas pequenas, a serem realizadas em 4 a 16 horas. Por que isso? Tá? Porque se você estabelece como tarefa algo que pode levar 2 semanas, o erro é maior, o erro de estimativa é maior. Então é mais fácil você estimar tarefas menores, que você pode ter uma visão mais concreta do que é que vai ser aquilo. Certo? Se você pensar, não, pode estimar tarefas que levam até 2 semanas. Aí você vai ter uma visão abstrata sobre o que você vai precisar fazer para realizar essa tarefa.
Se o gerente chegar e disser, não, quebra essa tarefa aí que você acha que realiza em 2 semanas, em várias tarefas pequenas. Aí você vai ser obrigado a pensar de antemão em qual vai ser o passo a passo para realizar aquela tarefa. Aí você vai ter um entendimento mais elaborado do que é que realmente precisa ser feito. Tá? E aí, com esse entendimento mais elaborado, você consegue estimar melhor. Então essa é a motivação principal.